Boa noite para todos. Boa Boa noite, meus Boa amigos. noite. Boa noite. Noite. Sejam abençoados nessa noite, aí no nosso encontro para estudarmos aí a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe de forma especial. Que você nessa noite possa, ao terminarmos esse estudo, você possa sentir saudades do céu. Bom, o nosso tema hoje está aí na tela: novos céus e nova terra. Não é? Jesus ele nos fez essa promessa de novos céus e nova terra. E nós vamos, alguns vão relembrar, outros vão conhecer pela primeira vez. E aqueles que assistirem essa live depois, que possam aí também permitir que o Espírito Santo internalize em seus corações essa esperança, que a gente seja prisioneiro da esperança, né? Que Deus tem prometido aí, as bênçãos que Ele tem prometido aí para cada um de nós. Amigo Marcos, por favor, nos eleve a Deus em oração para juntos começarmos esse estudo. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos na Tua presença nessa noite, para estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Amém. Nesse momento, o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor vá adiante de nós, que o Teu Espírito Santo se faça aqui presente para que Ele possa nos guiar por meio da Tua palavra, que o Senhor seja com o Teu Espírito sobre o Tervan, sobre o coração de cada um que está aqui nessa noite, e que possamos, de alguma forma, Senhor Deus, através do Teu Espírito, entesourar essa verdade no nosso coração. É Amém. isso que nós te pedimos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Rian, seja bem-vindo também. Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Deus abençoe Boa Boa você. noite. noite. Boa Boa noite. noite. A gente sempre começa o nosso estudo com algumas perguntas. Eu pergunto a você: você está satisfeito com o mundo no qual você vive? Não, Não. não. Se você Justiça. fosse, se você fosse melhorar esse mundo, o que você melhoraria nele? Eu melhoraria a violência. Ah, isso não precisa, Roberto, já tem demais. Não precisa melhorar a violência. Não haveria violência. Minimizar Criar, a violência, né? é, Ok. Quem mais sugere alguma coisa? O que nós poderíamos melhorar nesse mundo? Melhorar a Justiça. saúde. Saúde? Saúde. Aham. Que mais? Ju- Justiça. Justiça. Remover político. Remover político. E, cara, não teria nenhum representante, nem na. Talvez não só, né? Não só. Não precisa ter esse monte. Tá. Aham. Que mais que a gente. O que mais nós poderíamos melhorar nesse mundo? A As pessoas. igualdade também, né? Igualdade, né? Para todos. Igualdade. Bom, A verdade da palavra de Deus que transformasse a vida das pessoas, né? deixa eu dar então uma. Vocês têm tanta esperança de melhora desse mundo, deixa eu dizer algo para vocês. Esse mundo, esse mundo ele está fadado ao fracasso. Nada do que a gente dê de ideia para melhorar esse mundo vai ter êxito. Por quê? Só, só existe um meio desse mundo ser transformado: é ser removido o pecado. Enquanto houver pecado, as pessoas elas serão más, as pessoas elas serão cruéis. Por quê? É mais fácil tomar a decisão pelo lado errado do que para o lado certo. Então, somente Cristo pode é, tornar esse mundo um mundo melhor. E o estudo de hoje, a gente vai ver que o Senhor Deus, ele tem planos para esse mundo. E planos estes que você e eu estamos envolvidos. Bom, no último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre os 1000 anos.
E nós estudamos ali que no final dos 1000 anos, quando cada caso tiver sido decidido, os salvos estarão com Cristo, os ímpios estarão na terra, eles ressuscitarão, ouvirão da parte de Deus a sentença que cada um vai receber e o porquê de receber. O vamos dizer assim, o maior pecado do ser humano foi rejeitar a graça de Deus, o perdão de Deus. Então, cada ser humano que não foi salvo vai saber exatamente as oportunidades que teve e a rejeição que ela própria fez da graça oferecida por Deus. No finalzinho do estudo que nós vimos semana passada, nós terminamos o estudo dizendo que esse mundo e as coisas que nele há estão reservadas para o fogo. E Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e versículo 10, diz que fogo descerá dos céus e consumirá tudo que o pecado tocou nesse mundo. Nós vimos também que em Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 3, que o pecado, pecadores e pecados serão como palha. Uns vão queimar mais, outros vão queimar menos, mas vai chegar um momento em que tudo se tornará em Cinzas. cinzas. E é exatamente sobre as cinzas deste mundo que Deus ele vai criar novos céus e nova terra. Ok? Então vamos lá. Vamos compreender um pouquinho. Vamos voltar lá no Éden para a gente compreender por que é necessário ser criado novos céus e nova terra. Bem, mas antes, entenda uma coisa. Existem aí algumas controvérsias. Pessoas acham que nós vamos viver eternamente no céu, outras acham que nós vamos viver na terra restaurada depois da volta de Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você, o que você crê? Onde será a nossa morada? Onde será a tua morada depois que Jesus voltar? Quais serão as tuas atividades quando você estiver lá nessa nova morada? Então a primeira pergunta é: onde será a tua morada na eternidade? Você já sabe? Acho que primeiro no céu, depois na terra. Opa, você disse que acha que primeiro no céu e depois na terra. Ok? Alguém tem outra ideia? Será no céu ou será na terra? Na terra. Na terra? Bom, 1000 anos no céu e na terra. então a gente vai ver isso já já, tá bom? Veja bem, quando Deus criou o homem, lá no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, depois de ele ter criado ter feito toda a obra da criação, nos 6 primeiros dias ali antes do homem, o Senhor Deus, ele cria o homem, é o único ser criado por ele que ele usou as suas mãos. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que formou, ou seja, modelou o Senhor Deus, o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Como? Do pó da terra. E nesse de modelar o homem, a sua semelhança, a sua imagem e semelhança ali do pó da terra, ele usou as mãos para isso. E depois daquele boneco de barro ter sido criado, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida e aquele boneco de barro passa a respirar e torna-se um ser vivente. Vamos dizer, daquele homem que Deus criou, ele faz cair um pesado sono e de uma de suas costelas faz para ele uma mulher. Também alguém que lhe fosse parecido, alguém que lhe fosse idôneo, que lhe fosse companheiro, alguém que estivesse lado a lado com ele. E depois que este casal está criado, Deus diz para eles que eles deveriam dominar sobre toda a terra. Tudo estaria sob o seu comando. Ok? Bem, durante muito tempo, não sabemos quanto tempo, Adão e Eva foram felizes ali no Éden, no paraíso, e desfrutaram da companhia de anjos, desfrutaram da companhia do próprio Criador. Mas
O Criador, ele, no capítulo 2, versos 16 e 17, o Criador colocou para eles uma imposição, ou uma condição, poderíamos melhor dizer, para que eles permanecessem no Éden eternamente. Eles não deveriam comer de um fruto de uma determinada árvore. E lá no capítulo 2, versos 16 e 17, vem dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer daquele fruto. Mas, no capítulo 3, até o versículo 6, versículo 7, você vai encontrar ali Eva se aproximando daquela árvore, tendo um bate-papo ali com uma serpente mediúnica. Por quê? Porque Satanás ele estava falando mediante a serpente, ele estava conversando com Eva. E ele coloca em dúvida aí o caráter de Deus, a ordem de Deus, a pessoa de Deus. E a palavra de Deus ela vem nos dizendo que a mulher, vendo aquele fruto, que era desejável, que era apetecível, ela tomou do fruto, comeu. Quando Adão ele vê que Eva tomou essa decisão, ao invés dele confiar em Deus, ele mesmo toma a decisão de compartilhar com Eva a decisão que ela tomou. E agora, 100%, vou colocar assim, olha, 100% da igreja de Deus nesse mundo estava corrompida pelo pecado. Ok? O que acontece a seguir? A palavra de Deus ela vem nos dizendo que aquele lugar que era o paraíso, era o lugar de encontro de Deus com o ser humano, agora não podia mais receber o ser humano. O ser humano não poderia mais ficar ali, porque o ser humano estava contaminado pelo pecado. E Adão e Eva, eles foram banidos do jardim para a terra. E a vestimenta de glória que eles possuíam lá no jardim, eles perderam. E agora eles teriam que, com o suor do rosto, adquirir o seu alimento. Os filhos que viriam, eles viriam através de dor, de sofrimento. Enfim, o mundo, através desse casal, o mundo estava fadado, o mundo estava condenado à sua destruição. Então, o belo mundo criado por Deus, naquele dia em que Adão e Eva comeram daquele fruto que Deus lhes dissera que não comessem, e eles comeram, simplesmente, não somente eles foram condenados, mas a palavra de Deus lá em Gênesis 3 diz: maldita é a terra por tua causa. Certo? Bom, o homem nunca mais ele teve oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. Deus colocou 2 querubins na porta do Éden para que o homem não mais entrasse e tomasse do fruto da árvore da vida e comesse. E durante esses 6.000 anos, desde que o homem foi banido do Éden até nossos dias, aí é mais ou menos 6.000 anos, o homem nunca mais comeu do fruto da árvore da vida. E houve não é essa palavra, mas houve um encolhimento da razão, da mente, da estatura, certo? Imagina, alguns estudiosos, quando eles, dentro dos seus meios acadêmicos, eles estudam aí como era o homem antes do pecado. Imagina você encontrar com uma pessoa com quase 4 metros de altura, pesando quase 1 tonelada. Muito peso, né? Então, dentro dessas proporções, muitos estudiosos eles entendem que a primeira raça que veio lá de Adão, eles eram gigantes, eles eram homens de grande estatura. E muitos deduzem que
aqueles primeiros, ali a partir de Adão e Eva, tivessem uma estatura aí de aproximadamente acima dos 3,5 metros. Bem, só que essa estatura, ela veio que decrescendo, a idade veio decrescendo. Lá, quando chegou no dilúvio, Deus disse assim: ó, de seus dias serão 120 anos. E hoje, a média de vida na humanidade é menor aí que 120 anos. Então, houve um decrescer de tudo aquilo que Deus havia criado lá no Éden. Bom, quando você vai para o último livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 7, há uma promessa. E essa promessa diz assim, ó: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 22, lá vem dizendo a mesma coisa. Capítulo 22, versículo 1 e 2, vem dizendo que no meio, na praça, no meio da praça da Cidade Santa, está o quê? Está a árvore da vida, de uma e de outra banda do rio. E os salvos, eles poderão se dirigir para ali e comer do seu fruto. A árvore produz frutos todos os meses. Olha como é bacana quando nós olhamos lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Último livro da Bíblia, último capítulo. Todos achamos? Sim. Então, veja só. João, ele está dizendo aqui, ó, então me mostrou. Quem mostrou? O próprio Cristo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. No versículo 3 diz assim, olha, nunca mais haverá qualquer maldição nela, ou seja, ali na praça ou na nova terra, nela estará o que? O trono de Deus e do Cordeiro. Quando você vai lá em Gênesis, capítulo 3, vamos dar um pulinho lá. Gênesis, capítulo 3, nós vamos encontrar no versículo 17 uma sentença. Quem pode ler aí para gente? Qual o versículo? Capítulo 3, verso 17 de Gênesis. Mais da árvore, nesse? Não, capítulo 3, verso 17. 3. Ah, não. 17. E Adão Aqui. disse. É. Pode ler, ô, Roberto, por favor. Aqui. E E Adão Adão e Eva. porquanto destes ouvindo a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só, Paulinho. Maldita é a terra por tua causa. Mas lá no Apocalipse, quando nós lemos lá no verso 3, diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Maldição. Olha só, aquilo que veio lá no Éden com o pecado, no Apocalipse Deus está dando uma certeza para a gente. Isso aí vai deixar de existir. A maldição deixará de estar sobre a terra. Bem, mas enquanto isso, nós temos essa promessa aqui. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Então, peraí. A primeira palavra que nós temos aqui, vencedor. Quem é um vencedor? É o que está livre do pecado. Quem é um vencedor?
Aquele que aceitou Jesus, né? Aquele que aceitou Jesus, ok? Que mais? Sem pecado? Aquele que? Está sem pecado? Isso, que venceu o pecado. Aham. Sabe, o vencedor ele está sempre envolvido em uma batalha. Para haver uma vitória, tem que haver uma batalha, uma luta. E eu digo para vocês que a maior luta que nós travamos é contra o nosso próprio eu, é contra a nossa própria vontade. Por quê? Queridos, Deus nos oferece a vida eterna, mas a nossa natureza, ela pende, ela deseja as coisas do pecado. Então, quando diz aqui, olha, o vencedor é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador seu, é aquele que está sem pecado, é aquele que tomou da decisão de batalhar contra os seus desejos, contra a sua vontade, e se submeteu à vontade de Deus. Então, esse é o vencedor. Esse receberá o quê? O direito de comer da árvore da vida. E essa árvore da vida está onde? Está no meio do paraíso de Deus. Mas quando você for lá em Apocalipse, capítulo 22, diz que a árvore da vida, ela está onde? No meio da praça da Cidade Santa. E é para lá que nós vamos caminhar, ok? Bem, capítulo 21, versículo 5, lá de Apocalipse, traz para a gente esta promessa também. A gente vive num mundo de pecado, a gente vive num mundo de dor, a gente vive num mundo de sofrimento, de crueldade. Tudo que a gente olha ao nosso redor está morrendo, não é? E de repente, qual é a promessa que nós temos aí? Que promessa Deus faz para você? Que promessa Deus faz para mim, para cada ser humano? Quem pode ler para nós? 5. 21, verso 5 de Apocalipse. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja bem, o que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono? Deus. Deus. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, diz que uma pessoa estava sentada no trono, que se manteve em silêncio, até que o Cordeiro chega para revelar os mistérios, que os selos, aquilo que ainda havia de acontecer, não é? Mas, perdão, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, também fala de uma pessoa sentada no trono, e a mesma pessoa, Deus. E agora Apocalipse capítulo 21, verso 5, lá está dizendo o quê? E o que estava sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Essa expressão aqui, eis que faço novas todas as coisas, é o mesmo que Deus estivesse dizendo: Eis que crio novas todas as coisas. Ok? Então, aquilo que o pecado um dia destruiu e que agora foi transformado em cinzas por causa do fogo, Deus está dizendo: Olha, criarei novas todas as coisas. Eu fico pensando nessa promessa aqui, essa promessa, Paulinho, Jesus fez para você. Fez para mim, fez para Mariana, fez para o Roberto, fez para o Rian, fez para cada um de nós. Você que vai ouvir esse estudo posteriormente, essa promessa aqui é para você. Jesus disse: Olha, não se turbe o vosso coração. Eu não sei se você já se entristeceu pela condição do mundo, por tudo que acontece ao nosso redor. Crianças sofrem, pessoas inocentemente são condenadas, são mortas. Não é? A criminalidade ela tem assim tomado um avanço tremendo nesse mundo. E exatamente Jesus disse: Olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiqueis tristes.
Não fiqueis decepcionados ou desesperados, porque credes em Deus, credes também em mim. O que que ele está, por que ele está dizendo para você crer nele? Por que ele está dizendo para você crer em Deus? Porque no verso 2 ele começa com a promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo isso para quem? Tá? Para mim, para você. Ele está dizendo para o Roberto, para a Mariana: Mariana, Roberto, olha, não fiquem tristes com a condição do mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês um lugar. E mais, não para aí. Ele diz: ó, e quando eu for, eu vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se a gente pensa que o nosso Deus é um Deus que tomou este mundo, criou este mundo, e o pecado entrou nele e ele largou de lado, não, não. O nosso Deus, ele tem um grande interesse no teu bem-estar. Ele tem um grande interesse no meu bem-estar, no nosso bem-estar. Deus, ele vive uma insatisfação. E essa insatisfação é com o pecado. Mas você poderia me perguntar, por que que então ele não elimina o pecado de uma vez? É que no pecado eu e você estamos envolvidos. E ele tem dado, com o passar do tempo, a oportunidade para que as pessoas escolham, saibam escolher o lado certo, o lado dele, o lado de Deus. De repente, Letícia, o tempo está sendo esticado um pouquinho mais para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas retornem para, vamos dizer, para o redil, para os braços do Pai. Então, a gente tem que aguardar, esperar. Agora um detalhe, olha só, 3 coisas sublinhadas: casa, moradas, lugar. A casa, ela estar pronta. Você tem alguma participação? não. Não. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. O fato de ter muitas moradas, você tem alguma participação? Não. Não. Aí ele diz: vou preparar-vos lugar. E aqui, nós temos alguma participação? Não sei. Não sabe? Sabe? Não sei. Olha só, a primeira coisa que Deus criou antes de criar qualquer ser celestial, qualquer criatura, foi a sua casa, o lugar do seu trono. Nessa casa, nesse lugar do seu trono, ele criou também moradas. Interessante que essa palavra aqui, moradas, no original, quer dizer quartos, lugar de repouso. Então, na casa do Pai, há muitos lugares de repouso. Para quem? Para os filhos de Deus. Mas agora, olha só, vou preparar-vos lugar. Aqui você e eu estamos envolvidos. Sabe por quê? Porque ele não vai pegar um ser humano contra a sua vontade e levar para um lugar de repouso na casa do Pai. Então aqui, Roberto, aqui eu tenho que ter a participação. Esse lugar, vou preparar-vos um lugar. Sim, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que permitir. Antes de Cristo preparar um lugar na casa do Pai, ele espera ocupar um lugar em nossos corações. Somente assim, o lugar na casa do Pai será uma realidade. Porque, veja bem, se Cristo não ocupar, primeiramente, o nosso coração, ou o primeiro lugar em nossos corações, como? Como será levar essa pessoa para o céu? Uma pessoa dividida. Então,
O Senhor Deus, ele olha para você, Letícia, para você, Roberto, você, Claudinete, para cada um de vocês presentes nessa noite, e ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Em uma outra passagem de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 em diante, ele está dizendo assim: olha, eu sei, Roberto, eu sei, Rian, que você não tem condições de ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada por você mesmo. Então ele disse: eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível. Colocarei dentro de vós a minha vontade, a minha lei, os meus mandamentos. Colocarei também o meu espírito e farei com que andeis nos meus caminhos. Por que Deus toma essa decisão? Porque Deus sabe da nossa natureza, e a nossa natureza ela é muito frágil. Então, perdão, por nós mesmos, nós não temos condições de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, ele proporciona todos os meios para que nós tenhamos condições de tomar essa decisão, de abrir os nossos corações e permitir que ele entre e faça morada em nós. Ok? Então vejamos. Um outro texto, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão do céu. Propriamente dito, ele relata que ele foi até a morada de Deus, até o terceiro céu. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, aquilo que ele viu no céu, ele diz que a pena humana, os lábios humanos, eles não têm condições de decifrar, eles não têm condições de comentar, eles não têm condições de transmitir aquilo que há nos céus. Então, ele diz o quê? Capítulo 2, verso 9 de 1 Coríntios. Quem pode ler para nós? É o que está na tela? É o que está na tela? Sim, sim. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só que texto fabuloso. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu, não penetrou no coração do homem, ou seja, o homem é incapaz de compreender, de assimilar aquilo que há nos céus. Aí Paulo diz: são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Letícia, Wanda, Camilo, Eleni, a nossa mente ela é incapaz, ela é muito pequena para a gente falar sobre as coisas do céu. Você, quando vai para o Apocalipse, o João, ele usa uma linguagem de um pescador para falar das coisas do céu. Por quê? Ele estava escrevendo para uma comunidade que muitos eram pescadores, como ele um dia foi, e ele precisava dar uma mensagem que alcançasse os corações das pessoas. Então ele falou de uma linguagem que eles podiam entender. Mas Paulo, aqui, um homem tremendamente culto, ele diz: olha, olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós temos aqui uma baita interrogação. Como é o céu? Paulo está dizendo: eu não tenho condições de dizer como é o céu. Ok? Bom, mas diante desse mundo que a gente vive, de tanto sofrimento, olha a promessa que Jesus nos faz. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, aí vem dizendo: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um detalhe curioso:
lágrima é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você poderia, Depende da situação. você Depende da poderia situação. dizer para mim, depende. Mas agora, É, olha aqui que lágrima está relacionada: morte, pranto, clamor e dor. É coisa boa? não. Não, não é. Isso aqui é a condição em que nós muitas vezes nos encontramos. Muitas vezes nós estamos doídos. Muitas vezes nós somos tomados aí pelo pranto, pelo clamor, pelas incertezas. Muitas vezes a morte, ela, ela atinge alguém que a gente ama e tudo isso aqui se torna uma realidade na vida da gente. Então, esse tipo de lágrima aqui é uma promessa que Deus faz a você, que Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Por quê? Morte, pranto, clamor, dor, isso aqui vai cair no esquecimento. Isso aí vai ficar para trás. Essas coisas aqui vão se tornar passado, não vai haver mais. Ok? Bem, afinal de contas, a gente vem para essa pergunta e eu gostaria que você, alguns aqui já responderam, mas onde você viverá na eternidade depois que Jesus voltar? No céu ou na terra? E aí, o que vocês me dizem? Eu disse que Perguntasse a primeiro Mariana. na Mariana, terra. e aí? Oi. Quando Jesus voltar, aonde você vai viver com ele por toda a eternidade? No céu ou na terra? No céu? No céu? Ok. Uhum. E aí, Roberto? O que você. Eu creio que. Não, eu creio que seja na Terra, né? Opa, um ponto para céu, um ponto para terra. Vamos Porque lá. se virar, olha só, se virar uma nova cidade, novo mundo, se é um novo mundo, é na Terra. Ok, ok. Mariana, por que você acha que será no céu? Não sei porque. Não É porque sei. o céu, né, Maria? Tá bem. Oi? Olha só. Sabe por que a gente tem essa percepção de que a nova terra, de que a eternidade será no céu? Porque, veja, isso aí foi criado em nossas mentes, desde criança. Uma das coisas que nós ouvimos muito é o seguinte: a pessoa morreu, ela foi para onde? O céu. Para o céu. As crianças, elas crescem com esse pensamento. Ah, a vovó morreu, foi para o céu. Virou estrelinha. Virou estrelinha, né? Foi para o céu. Mas quando você vem para a palavra de Deus, ela trabalha isso de uma forma muito mais, eu não diria complexa, porque não é complexo, mas ela trabalha isso de uma forma muito mais clara do que aquilo que passaram para a gente passou a acreditar como se fosse verdade. Então, essa pergunta aí, nós temos a resposta para ela nesse texto aqui de Mateus, capítulo 5, verso 5. Mariana, o que você lê aí? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Se você tomar a sua Bíblia aí, você vai ler assim: Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Espera aí, vamos lá. Vou trabalhar esse texto diante daquilo que a gente já falou há pouco. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva onde? No Éden. E o Éden estava onde? Na Terra. Na terra. Então toda a terra foi dada como domínio para quem? Adão. Adão. Adão e Eva, né? Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28 em diante, você vai ver que Deus dá ordem para que eles se multipliquem, e dá ordem para que eles dominem sobre toda a terra. Então, a terra, ela foi criada por Deus
para a morada da Letícia, para a morada da Wanda, do Camilo, da Sandra, do Lutervan, de cada um de vocês. Ok? Amém. Então, a terra é a nossa morada. E é interessante que a Bíblia não diz somente aqui em Mateus capítulo 5, verso 5, que a terra é a nossa morada. Ela diz em muitos outros textos da Bíblia. Querem ver uma coisa? Olha só. Apocalipse capítulo 21, quando nós o estudamos, abra sua Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 21, que a gente vai tomar alguns textos aí. Veja bem, a Claudinete, lá no início, quando eu perguntei, a nossa morada vai ser no céu ou na terra? Ela disse assim, vai ser uma parte do nosso tempo no céu e uma parte na terra. Na semana passada, quando nós estudamos, nós vimos o seguinte, Jesus vem, ele vai tomar todos os justos, transformados, e vai levá-los para onde? Para o céu. Para o céu. Ok, vai levar para o céu. Vão ficar no céu quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Aí ele desce com a Nova Jerusalém. Então vamos ver se é isso, Claudinete. Vamos lá, vamos tomar nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Na realidade, aqui não é o verso 1 mesmo. O último livro da Bíblia, penúltimo capítulo. Nós vamos extrair aí alguns textos, alguns versos para a nossa meditação. Então, Apocalipse capítulo 21 diz assim, olha, verso 1. Quem achou aí pode ler para a gente? Rian achou? E o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão e o mar já não existir. Ok. Vamos imaginar esse texto aqui dentro da visão que João estava tendo. João estava preso na ilha de Patmos, uma ilha rochosa, ok? É uma ilha prisão, uma ilha cárcere. Esse João que escreveu esse texto, ele foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, porque o imperador Domiciano queria silenciar o cristianismo naquela época, e João era um pregador. João foi jogado lá dentro do caldeirão de azeite fervente e continuou o quê? Pregando normalmente, como se estivesse tomando ali um banho. Aí Domiciano falou, pô, peraí, tem um jeito de calar esse cara. Vou mandar ele lá para a ilha de Patmos, porque ninguém mais já ouvia a voz dele. Então, começando esse texto de baixo para cima, o mar já não existe. Veja, para João, o mar era sinônimo de separação. Para João era sinônimo de separação. Por quê? O mar separava João da sua família, dos seus amigos, da igreja, da pregação do evangelho, das pessoas que ele amava. Então, aqui é uma promessa feita a esse discípulo amado. Olha, no novo céu e na nova terra, o mar já não existirá. Uau, peraí. A gente olha hoje, 2/3 do planeta são águas, oceanos. Quando a Bíblia vem dizer ali o mar já não existe, tem muita gente que olha isso aqui e essa explicação diz, mas isso é um absurdo. Mas espera aí, quando você vai lá para o livro de Gênesis, até o dilúvio, os oceanos que existem hoje não existiam. Só passaram a existir com o dilúvio. Então, para Deus recolher o mar novamente, como foi lá no princípio, quando ele criou o mundo, para ele não é mistério algum. E ele está fazendo a promessa ao seu servo João. O mar já não existe, ou seja, não vai haver mais nada que cause separação entre pessoas que se amam. E o mar aqui é dado como exemplo. Mas o início do texto, Mariana, que você leu, o meio do texto que você leu diz, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Qual é o primeiro céu e a primeira terra? O que vocês acham? Oi? É esse que a gente estamos. Isso, Mariana, é isso aí. Esse mundo que a gente está vivendo, com todo esse mal que nos rodeia, isso aí vai passar. Isso aí vai acabar um dia. É promessa de Deus. Por quê?
Aí o início do texto. Porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Eu, quando leio esse texto e eu penso em tudo isso, eu só tenho um motivo: é louvar a Deus e engrandecer o nome dele. Pensem aí, vocês, busquem aí na sua caixinha da memória, de quantas pessoas vocês já se separaram aí no decorrer da vida. E pessoas que vocês amavam, pessoas que vocês gostariam que estivessem junto de vocês para sempre. Pessoas que se separaram de vocês, não que morreram, mas que foram para outros lugares. Vocês gostariam que a distância fosse tão pouca para que pudessem estar juntos. Pois é, esse texto aí é a promessa. Tudo aquilo que causa separação entre mim e as pessoas que eu amo, um dia vai deixar de existir. Amém? Amém. Né? Então, vamos lá. No verso 2, aí de Apocalipse, capítulo 21, João está dizendo que ele viu algo mais. Primeiro ele vê um novo céu e uma nova terra. E agora ele vê algo mais. O que ele vê? Paulinho, pode ler para a gente? Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aí, gente, vocês se lembram do texto de Paulo? Paulo falou assim, ó, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se a gente quando está conversando de uma maneira informal, e a gente encontra algo difícil, Paulinho, a gente fala assim, chupa essa manga. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Agora imagina esse texto aqui, ó. João, ele vê descer do céu uma cidade. Gente, isso é normal? Não é. Não é normal, mas é a promessa de Deus. Se vocês olharem aí, muitos filmes que são tidos como ficção científica, eles tentam retratar de uma forma assim um tanto mórbida, eles tentam retratar isso aí, uma cidade descendo do céu, em filmes. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é a santa cidade, aquela casa do Pai que Jesus foi preparar moradas, que ele prometeu, essa cidade ela vai descer dos céus. E sabe, Mariana, Roberto, às vezes eu paro e fecho meus olhos e eu fico tentando imaginar uma cidade descendo do céu. Dá nó. Dá nó na cabeça. Por quê? Não é comum, a gente nunca viu. A gente já viu avião cair do céu. A gente já viu. Chuva. Hein? Chuva cair do céu. Chuva cair do Balão. céu. Balão. Não cair do céu. Mas, gente, uma cidade descer do céu, isso aí é mistério de Deus pra gente. Isso, Lutevão, eu entendo assim, isso é incompreensível para a mente humana. Sim, Roberto, eu entendo. Eu entendo dessa maneira também. Minha mente não consegue assimilar isso aí. Nossa mente é limitada. É limitada demais. Mas eu creio. Se o meu Deus diz que vai acontecer, eu só tenho que crer. O restante ele vai realizar. Aqui, nesse texto, o verso 2 aí que o Paulinho leu, diz que ela descia do céu da parte de Deus, como uma noiva preparada para o seu esposo. Então, aqui, vamos dizer assim, é a sublimidade de um casamento estampado aqui nesses versos. É quando Cristo vai se unir com a sua igreja, quando eu digo igreja, com o seu povo. Igreja não aquele negócio placa lá, igreja tal. Não, não. Igreja, aqueles que fizeram a sua vontade, vai se unir com eles para nunca mais se separar. Mas o verso 3, quem pode ler aí para a gente? Apocalipse 21, Capítulo 3. Afinal, o que é essa cidade santa?
E eu ouvi uma Então, grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então eu vos pergunto, o que é essa cidade? Casa de Deus. É a casa de Deus. Quando Jesus disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, aqui ele está dizendo assim, ó, o verso 3. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo. O tabernáculo lá, o santuário lá no deserto, que foi feito por Moisés, não era a habitação de Deus? Êxodo 25, verso 8, diz assim, ó, e me farão um santuário e habitarei no meio de vocês. A cidade santa é exatamente esse santuário, que é a morada de Deus, que descerá do céu e vai estar no meio do povo de Deus aqui na terra. E é o lugar onde nós iremos adorar a Deus nos dias estipulados por Ele para a sua adoração. Então, a cidade santa, ela é a morada de Deus com os homens. No versículo 12, aqui do capítulo 21, diz que essa cidade santa, ela tem, ela tem uma grande muralha que a rodeia. As cidades no passado, nos tempos bíblicos, eram cidades muradas. Então, é tomado aquela ideia das cidades muradas e Deus traz essa ideia dentro aqui do Apocalipse. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. E nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Bom, então pera lá. Quantos lados tem a cidade? 12? 12 lados. Não. 4. 4 lados tem a cidade, tá certo? A gente vai ver isso já. E em cada lado tem quantas portas? 3. 3. Dando um total de... 12. Sobre cada porta tem um nome escrito, que é o nome das 12 tribos de Israel. Então, veja, para você entrar na cidade, você tem que entrar por uma dessas portas. Você concorda? Uhum. Bem, aí no seu entendimento, Deus é um Deus de ordem? Sim. Sim. Eu também creio que Deus é um Deus de ordem. Então, veja bem, por que existem nomes sobre aquelas portas? Aqui diz que são os nomes das 12 tribos de Israel. Não é? Você tem lá a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Issacar, de Gade, de Naftali, de Rúben, de Zabulon, não é? São 12 tribos. E aí? O que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessas 12 portas, depois a gente vai ver que também estão o nome dos 12 apóstolos. 12 tribos, 12 apóstolos. Se você pegar e fazer uma comparação dos 12 filhos de Jacó com os 12 apóstolos, eles se encaixam. Por quê? Porque as 12 personalidades das tribos de Jacó são as 12 personalidades dos 12 apóstolos. E eu vou dizer para você uma coisa. Letícia, a tua personalidade é diferente da Mariana. Mariana, a tua personalidade é diferente da Wanda. Mas vou dizer para você que a minha e a tua personalidade se identifica com um daqueles nomes que estão sobre as portas. E é com aquele nome que você se identifica, ali vai ser a porta por onde você vai entrar para adorar a Deus. Ok? Então, Mariana, você se identifica lá com Judá. E lá na porta que tem o nome de Judá, por ali você vai entrar para adorar a Deus. E não adianta, Letícia, que é lá
a personalidade dela semelhante a Levi, querer entrar pela porta de Judá, porque tem grande amizade com Maria. Ah, vamos entrar junto, sentar junto. Jesus diz: vou preparar-vos o quê? Lugar. Cada lugar tem o seu. Me ajudem aí. O nome. Imagina aí, é uma poltrona. Para a gente imaginar, é uma poltrona que tem o teu nome, tem. Enfim, é ali que você vai se assentar. Eu não sei se com vocês é assim, mas eu, a Wanda, o Marcos, a Cristina, a Sandra, a gente frequenta juntos na mesma congregação. E é um negócio curioso. Eu e a Sandra sempre nos assentamos no mesmo lugar. É o quê? Já há anos a fio, no mesmo lugar. O Marcos e a Cristina, a mesma coisa. O Camilo e a Wanda, a mesma coisa. Tudo do mesmo lado. Não é assim, Wanda? É, tudo do mesmo lado. É, tudo do mesmo lado, no mesmo lugar. Então, veja, na Cidade Santa, quando você for adorar a Deus, você vai ter o teu lugar com o teu nome. Por quê? Porque você permitiu Jesus colocar naquele lugar o teu nome. Ok? Bem, mas vamos lá, tem mais coisa aí para gente estudar. Apocalipse 21:21. Quando você abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse 21, verso 21, a gente falou das 12 portas. Agora, olha que coisa surreal. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. Letícia, como é que você entende isso aí, Letícia? Uhum. Eu acho que cada porta é única, né? Mas olha só, que É tamanho é uma pérola? separada. Que tamanho é uma pérola? Hã? Que tamanho é uma pérola? A nossa aqui é pequenininha, assim, sei lá, É, alguns milímetros. é menor que uma bolinha de gude. Se a gente É, alguns milímetros. simplificar assim, é Então, menor que uma bolinha de gude. Mas aqui vem dizendo que a porta da Cidade Santa, por onde vão entrar milhões e milhões e milhões de salvos, cada porta é uma pérola. Você se lembra que eu falei que João, ele usou a linguagem do mar para tornar conhecido aquilo que ele estava vendo? Então, quando João ele olha, na visão que ele tem do céu, ele olha a porta, na mente de João vem assim: puxa vida, parece uma pérola. Talvez seja é algo até uma coisa rara. Não é? Sandra falou aqui, de repente seja uma coisa muito superior ao que João viu, mas na mente dele, o que veio assim, a sua primeira imagem foi o quê? Uma pérola. Então, quando ele escreve o capítulo 21, ele escreve para a sua igreja, e ele vai falar sobre a cidade santa, ele está dizendo para a igreja assim: olha, a cidade tem 12 portas. Cada porta é uma pérola. Não que fosse uma pérola pequenininha vindo lá da ostra que vem do mar. Não, não. Mas para que os seus ouvintes pudessem captar a mensagem que ele estava passando e na sua mente eles visualizaram que uma imensa pérola. Agora, cá para nós, Luther Van, eu não acredito que cada porta seja uma pérola. João ele está transmitindo para a gente para que a gente compreenda a grandeza de cada porta, a grandeza do que ele está vendo, ok? Mas se for uma pérola também, vai ser uma baita de uma pérola gigante, e eu estou satisfeito com isso também, tá certo? Sim. Outra coisa que a gente comentou, olha só, em cada lado da cidade havia 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Então, tem gente
Aí que tem aquela personalidade de Pedro, aquela personalidade impulsiva, parece com Pedro, não é? Lá na porta também que tem o nome de Pedro, essa pessoa vai entrar lá. Acho que vai entrar é muito, hein? Vai, Wanda? Não, com certeza. Mas sabe uma coisa que me deixa feliz, Wanda? É que todos esses, veja, Pedro foi transformado, João era o filho do trovão, É, não é? Senhor, deixa a gente orar a Deus, pedir para descer fogo do céu e consumir todo mundo, já que não querem saber do Senhor. Passaram-se anos, aquele mesmo João, ele olha para uma igreja com seus problemas, suas dificuldades, e ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, aquele João que era ali, de repente, impulsivo, brabo, ele foi transformado pelo poder de Deus. E esses apóstolos, esses filhos de Israel aqui, que também tinham as suas falhas, o seu caráter defeituoso, também foram transformados. Você que vai estar lá também terá o seu caráter transformado. E esse caráter transformado vai ser semelhante a um desses que tem aí o nome sobre a porta. Bom, vamos lá. Verso 16. O verso 16. Quem pode ler para a gente? Olha que curioso esse verso. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Espera aí. Comprimento, largura, E altura altura. eram iguais. Isso aí corresponde ao quê? A um Quadrado. cubo. Cubo. Ao cubo. Imagina você um dado. Um dado, ele é quadrado? Sim. Você pode até dizer que ele é quadrado, mas ele é mais que quadrado, porque ele tem É um cubo. 4 lados. Ele tem altura, comprimento e largura iguais. Isso é que forma um cubo, ok? 3 dimensões, né? O que é, Marcos? Ele tem 3 dimensões, né? O quadrado só tem duas, né? Exatamente, né? Então, observe você que essas 3 dimensões aqui, largura, altura e comprimento, são iguais. Então, entenda uma coisa: a Cidade Santa, ela é no formato de um cubo. Tem outro detalhe curioso: esses 12.000 estádios aí que a gente que a gente lê na Bíblia, isso aí corresponde a 2.200 quilômetros. Vão tentando entender isso? São 2.300 quilômetros, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. É grande, Letícia? Oh, Eu acho, eu acho que sim, bem grande. Gente, é muito grande. Tem um pastor batista que eu acho que ele é matemático também. E ele pegou essas medidas que a Bíblia traz e transformou em medidas que a gente conhece, que são de quilômetros. E deu exatamente essa medida, 2.200 quilômetros. Eu fiquei imaginando. E o tamanho da Terra, você lembra? Oi? O tamanho da Terra, você lembra? Não, não sei, não sei. Mas Também, olha, também não. é, eu não sei dimensionar em um estado brasileiro que tamanho seria. daqui a Bahia tem 1.000 quilômetros. Daqui aonde? A Bahia. Daqui na Bahia. Paulinho, tenta Então, são imaginar 2 vezes a Bahia, de comprimento. de comprimento, de largura.
é muito grande. Pois é. Se lembra que Paulo falou? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. Aí esse pastor, ele, ele fez uma matemática e ele disse o seguinte: a Cidade Santa ela é tão grande, mas tão grande, se todos os habitantes da terra, se eles não tivessem pecado, todos os habitantes da terra, desde Adão até nossos dias, caberiam todos eles dentro da Cidade Santa. Quantos bilhões de pessoas já passaram por esse mundo? Eu tenho minhas dúvidas se caberia tanta gente mesmo. Letícia, para São você. 6.000 anos, muita gente nascendo e morrendo. Ainda mais agora que vive pouco, né? Se ainda fosse lá no tempo deles lá que vivia muito, né? 400, 700, né? Letícia, para você ter uma ideia da dimensão, da altura dessa obra de Deus que é a Cidade Santa, ela atinge o espaço sideral. Ela ultrapassa a nossa camada aqui de oxigênio e o topo dela vai até o espaço. E, de repente, a gente fica assim, lendo a Bíblia e dizendo: meu Deus, como entender tudo isso? Você só entende, você só aceita, você só recebe isso por fé. Somente. Hã? Bom, agora, vocês vão se lembrar disso aqui. Esse texto aqui, nós citamos ele quando nós falamos sobre a origem do pecado. O muro era construído de jaspe. Veja, ela tinha uma muralha ao seu redor. Essa muralha, ela era construída de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí o primeiro fundamento, veja, a primeira coluna era de jaspe, um tipo de diamante. O segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Gente, a maior parte dessas pedras preciosas aí eu nunca vi. E só a esmeralda que eu sei que é verdinha. Não, e o interessante, né? O quanto isso vai seguindo, né? A gente está pisando em ouro, né? Que as pessoas aqui brigam, né? Lá a gente vai pisar, vai ser o chão e as paredes, né? Vão ter todas essas pedras, né? Isso vai ser objeto de decoração, né? É muito diferente, né? E o ser humano aqui nessa pequenez aqui, né? Letícia, é muita grandeza para a nossa mente dimensionar. Agora, peraí. Sim. A gente viu aqui, ó, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista e ouro. A cidade é feita de ouro. Aonde mais que a gente já leu isso? Alguém se lembra? Eu não. Nós, Mas, Cristina falou o Éden ali atrás. Ezequiel, hã? Então, olha só, se você vai a Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, falando aí de Lúcifer, quando ele pecou, diz assim, olha, estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e ornamentos, no dia em que foste criado foram preparados. Te faço uma pergunta. Quem morava nessa cidade?
Deus, Jesus, Quem? Deus, O Jesus. Cláudia, Lúcifer também. você disse? Lúcifer. 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 Gente, Lúcifer morava nessa cidade. Sabe por que ele trabalha tanto para você não errar a vida eterna? Porque isso Ele já, vai ele quer perder. voltar mais. Oi? Ele já foi de lá e agora não volta mais, ele não quer que ninguém vá para lá. Exatamente, Claudinete. Ele já morou nesse lugar, ele sabe da grandeza desse lugar. E ele não admite que você e eu, um dia, moremos nesse lugar. Uhum. Então ele trabalha com todo afinco, com todas as suas forças, com tudo que tem, para impedir você e eu de irmos para esse lugar. Irmos para o lugar que um dia foi a sua morada. Uhum. É o mesmo lugar descrito lá em Apocalipse, em Ezequiel, capítulo 28, verso 13 em diante. Bem, e aí? Na nova terra vai haver sol, vai haver lua? O que vocês acham? Acho que sim. Sim? E aí? O que esse texto... A grandeza de Deus já ilumina tudo, Não, né? A grandeza de Deus, eu acho que já tem luz suficiente, sol suficiente, eu acho que Deus já completa tudo. Não sei isso aí. se vai. É isso aí mesmo, gente? Vocês todos concordam? Sim. Isso. Glória a Deus. Ô, Tevão, lembra lá no início da criação, né? Haja luz, né? Mas olha só. Olha como que é esse texto. Tome aí na sua Bíblia. Capítulo 21, versículo 23. Olha como que começa o texto. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aonde que não vai haver necessidade de sol nem de lua? A cidade Na santa. Na Cidade Santa. Santa. Então, peraí, se o texto está dizendo que na Cidade Santa não há necessidade de sol nem de lua, e fora dela? Sim, talvez precise. Também. Então, para a gente tirar essa dúvida, vá no último capítulo de Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. Lá atrás, depois de Salmos. Quem achar, por favor, leia para a gente. Isaías 66, versículo 22 e 23. E alguém abra para a gente em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. É Isaías o quê? Isaías 66, versículo 22 e 23. E outra pessoa, leia para a gente Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Quem achou aí Isaías? Pode ler? Eu já voltei. Todos acharam? Não, Sim, eu só acho que é que Apocalipse. Então, Roberto, fica lá em Apocalipse. Lê para a gente lá o versículo 1 e 2 do capítulo 22. E quem achou Isaías, lê para a gente o verso 22 e 23 do capítulo 66. porque como os novos céus e a nova terra que lei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será aquele de uma festa de lua nova e a outra de um sábado a outro. Virá toda a carne a adorar, adorar perante a mim, diz o Senhor. Então vamos lá. Vocês são bons em matemática. Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui muito simples. De um sábado ao outro, quantos dias tem?
6. Um sábado ao outro. Quantos dias? 7. 7 dias. Ok? 7. Isso aí corresponde a uma Semana. 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 De uma lua nova a outra, quantos dias se passam? 30. Isso corresponde a um Mês. mês. Quem achou aí? Então presta atenção. Olha, de um sábado ao outro, uma semana. De uma lua nova a outra, 30 dias, um mês. Agora, Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então me mostrou o rio da água, é isso, né? Isso. Então me mostrou o rio da água, da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio. Esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto do mês e mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, peraí. Se a árvore. Vamos pegar o texto como está aqui. Se a árvore da vida dá 12 frutos de mês De em mês a mês. de mês a mês, então, peraí, 12 frutos de mês a mês, 12 meses. Isso corresponde o quê? Um ano. Um ano. Então, veja bem, o texto que a Mariana leu diz assim, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, a cada 30 dias, de um sábado ao outro, a cada 7 dias, 12 frutos, de mês a mês, ano após ano. Então, veja, semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós iremos o quê? Adorar a Deus. Ok? Então, veja bem, as estações fora da Cidade Santa, elas vão continuar normalmente. Sol, lua, estrelas brilharão, haverá noite, haverá dia fora da Cidade Santa. Agora, um detalhe é que, por exemplo, agora nós estamos o quê? Em plena noite. E está como? Escuro. Escuro. Aqui em Isaías mesmo, no capítulo 36, verso 26, Isaías capítulo 36, verso 26. Opa, não é isso não. É 26, verso 36. 26, verso 36. Deixa eu ver se é isso. Ô, gente, não é isso não. É, porque só tem até o 21, o 26. Ô, Marcos, meu amigo universitário, Pode falar. é aquele texto que fala que a luz do sol será como a luz de 7 dias. Eu vou achar aqui, rapidinho. Então, olha só. No livro de Isaías tem uma passagem que diz assim, ó, e a luz do sol será como a luz... Não, peraí. A luz da lua, né? A luz. Será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Naquele dia que o Senhor curar a chaga, no caso da ferida do seu povo. Então, quando Jesus ele vier e dar fim ao pecado, aqui está dizendo que a luz do sol vai ser 7 vezes maior. E a luz da lua vai ser como a luz do sol. O Trevão, acho que é Isaías 30, 26. 30, 26. Obrigado, Marcos. Vamos ver se é isso. É isso aí, Marcos. É isso aí. Obrigado, amigo. Olha só, a luz da lua será como a luz do sol. E a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então, esse texto aqui de Apocalipse, que nós temos aqui, o verso 23, ele vem trazendo para a gente que, dentro da Cidade Santa, a glória de Deus é superior à glória do sol. Então, dentro da Cidade Santa, o sol não vai brilhar e nem a lua. Não vão resplandecer, porque a glória de Deus é superior. Mas veja, fora da Cidade Santa,
A semana ela vai continuar de 7 dias, o mês de 30 dias, o ano de 12 meses. Vai haver sol, vai haver lua, vai haver dia, vai haver noite. Mas agora imagina você que o teu meio-dia hoje fosse 7 vezes mais claro. Automaticamente, a tua noite também seria 7 vezes mais clara. Não haveria escuridão. Ou seja, aquilo que hoje nós temos escuridão, trevas, isso aí não vai existir na nova terra. Aqui na minha mente, eu imagino que a noite na nova terra seria como um dia nublado nosso. Tem claridade, mas não tem sol. Mas tem claridade. Ok? Bom, sabe o melhor de tudo isso? É o que esse verso traz para a gente. O capítulo 22 aqui de Apocalipse, vocês conseguiram captar aí o que a gente passou aí de fora e dentro da Cidade Santa? Uhum. Ok? Consegui. Mesmo? Sim. Beleza. Então, olha só. Aqui na Cidade Santa, diz assim, ó, mostrou-me, o verso que o Roberto leu, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida. Adão perdeu direito à árvore da vida, e agora os salvos terão direito à árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Então, aquilo que Adão perdeu lá no Éden vai ser dado a ele novamente, porque ele foi um vencedor. Aqueles que forem salvos serão vencedores e poderão comer do fruto da árvore da vida. Agora, o verso 3. Ali não haverá mais maldição. Nela, na cidade santa, vai estar o quê? O trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Interessante que Apocalipse 2, verso 17, vem falando exatamente isso, que Deus ele vai nos dar um novo nome. Nesse novo nome que receberemos, teremos o nome de Deus, o nome da cidade santa, o nome de Cristo e um novo nome que receberemos, não é? Mas olha que coisa magnífica. Nela, na cidade santa, vai estar o quê? O trono de Deus. Você já imaginou ir adorar? Cada dia de adoração é ir adorar no trono de Deus? Ou diante do trono de Deus? É. E será que de uma lua nova, outra, de um sábado? Ah, a Sandra lembrou um detalhe curioso aqui. Lá em Isaías, lá vem dizendo de uma lua nova a outra. Interessante que lá não fala de um domingo ao outro, ou de uma sexta-feira a outra. Lá vem dizendo, marcando o tempo, de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, meus queridos, entenda uma coisa. Na nova terra, pelo que a Bíblia transparece para nós, o dia de maior louvor e adoração a Deus lá na casa dele. Será que dia? Sábado. 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 Não vai ser domingo, um dia criado aí pelo homem. Não vai ser sexta-feira, um dia criado pelos muçulmanos. Não. Vai ser aquele dia que Deus separou para a sua adoração. Então, entenda uma coisa: se lá na nova terra nós vamos adorar a Deus no dia que Deus separou, por que que aqui, que estamos nos preparando para o céu, por que não adoramos no dia que Ele separou também? Hã? Bem, isso é só para você pensar. Quem não entrará nela? O texto diz: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde, de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então, isso aqui, olha, são coisas que nós temos que deixar aonde? Deixar nesse mundo. De repente, você não é um incrédulo, você não é um assassino, você não é um impuro, você não é um feiticeiro, você não é um idólatra. Mas aqui vem dizendo, de repente, você está vivendo uma mentira espiritual? Ou então você é um mentiroso? Qual é o conselho que esse texto traz para nós? Abandone isso. Tudo aquilo que não tem a ver com o céu, deixe de lado. Apocalipse 22:14. Aqui vem dizendo também, olha, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Quantos mandamentos? 10. 10. 10. Não, Deus está pedindo para você guardar 9 ou você guardar 11. Não, não. Aqui está dizendo, felizes, bem-aventurados, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse texto aqui ele é importante. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, a gente vive debaixo da graça, a gente não precisa mais obedecer à lei de Deus. Mas interessante, né? Esse texto vem dizendo que para eu ter direito à árvore da vida, é necessário viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Não é algo para a gente pensar com carinho? E mais, tem um convite. Mateus 25:34, o último texto que nós vamos ler hoje. Jesus está dizendo para as pessoas dessa live, aqueles que vão assistir depois, para você que está assistindo agora, ele está dizendo assim: olha, vinde benditos meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a Salvação do fundação do mundo. mundo. Mariana, aquele Éden que Adão e Eva moraram um dia lá no início, nunca foi plano de Deus que o homem perdesse. Ah, o homem perdeu por causa do pecado, mas isso aí não estragou, não destruiu, não demoliu os planos de Deus. Deus tem um lugar, um reino para todos aqueles que fazem a sua vontade. Ele só diz para você assim, Mariana, aguenta só mais um pouquinho. Roberto, aguenta só mais um pouquinho. Paulinho, aguenta só mais um pouquinho. Outras pessoas precisam conhecer o que vocês estão conhecendo para tomar uma decisão ao meu lado. Só mais um pouquinho. Olha, esse só mais um pouquinho está chegando ao seu final. Muito em breve, nós veremos Jesus voltar nas nuvens dos céus. E ele vai dizer para você assim: vinde, benditos meu Pai, tomai posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte daqueles que estarão face a face com Cristo lá no seu trono, adorando a Deus. Pergunta a você: é teu desejo também? Uhum. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Divida com aquelas pessoas que você ama, divida essa mensagem, diga para elas que Deus tem um lugar preparado para elas também no céu. Que elas são importantes para Deus, que Deus as ama e que o nome dela Ele quer escrever lá nos céus. Então, que Deus te abençoe nessa noite e que você seja escravo dessa esperança, a esperança de estar um dia eternamente com Cristo Jesus. Amém? Amém. O Senhor Deus, Amém. Ele nos abençoe, Ele nos fortaleça, Ele nos conceda estar na Sua presença naquele dia. Ok? E quando Ele voltar, que eu e você possamos estar lá. Que nós possamos, ao ver Jesus voltar, dizer: este é o nosso Deus, a quem nós aguardamos. Na sua salvação, nos alegramos e nos regozijaremos. Vamos orar? Maravilhoso e altíssimo Deus, Pai Santo, bendito, eterno, Pai glorioso. Senhor, a gente é tão pequeno para entender a grandeza daquilo que o Senhor tem para nós, mas mesmo sem entender, nós aceitamos pela fé aquilo que o Senhor nos tem prometido. Sabemos que Jesus voltará em breve. Ele dará fim ao pecado. Ele nos transformará, nos tornará semelhantes a Ele. Seremos glorificados. A morte nunca mais nos tocará. O pranto, a dor, a angústia, as lágrimas,
as lágrimas de tristeza, de sofrimento, nunca mais existirão. Mas, querido Deus, hoje é imperativo que a gente tome uma decisão ao teu lado. Aceitar o teu sacrifício, abrir os nossos corações ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, por favor, coloca a minha vida em ordem. Senhor, por favor, transforma a minha vida, transforma o meu coração, dá-me um coração novo. Pois esse é o teu desejo. Por favor, opera isso em nós. Dá-nos a tua paz e cuidado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, Amém. Amém. muito bom estar com vocês mais uma noite. Que você seja, nessa semana, imensamente abençoado. Tá bom? Amém. E a graça do Amém. Senhor Jesus cubra cada um. Amém. Fiquem com Deus. Até semana que vem, na segunda-feira, com um outro estudo sequencial. Deus abençoe. Amém. Deus Amém. abençoe você. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.